gente, tudo bem? A paz do Senhor. Olha, esse mês de julho, eu confesso que foi um mês desafiador. E não terminou. Ainda faltam uns 4 dias para terminar, que o Senhor, meu Pai, foi desafiador. Por quê? O mês de julho já começou com meu cachorro dando muitos problemas numa simples castração. Eu tive aí um período aí de quase 20 dias para eu poder recuperar uma cirurgia que ele fez, que ele abriu o ponto 2 vezes e os veterinários não puderam fazer a terceira, né? E aí eles erroneamente, eu acredito, deram anestesia, desmaiou meu cachorro para dizer que não ia poder fazer nada. Eu não sei se fizeram isso de propósito, porque eu sei que a veterinária, ela queria era me fulminar, né? Por uma distração minha e por uma fase para mim que eu achei que iria ser fácil e não foi, né? Eu não soube lidar com essa questão de castração do meu cachorro. E muitos problemas na rua. Jogaram bomba aqui dentro da minha casa e eu fui falar com uma pessoa e a pessoa, enfim, o diálogo dela foi bem... não foi um diálogo confortável, vamos dizer assim, né? E aí minha filha, ela começou também a se sentir mal na saúde dela, e eu comecei a ver minha filha assim um pouco diferente, que minha filha sempre foi forte, minha filha, mas que ela fica resfriadazinha, mas daqui a pouco ela se recupera, porque ela vai tomando os remédios, daqui a pouco ela tá de pé de novo, nativa. Minha filha é bem ativa, mas esse mês ela, né, ficou com a sua saúde assim um pouco debilitada assim, e eu fiquei, confesso que eu entrei assim por uma aflição muito grande, ao ponto de ir pro altar clamar ao Senhor, e aquilo ali, e sobre uma transição, né, de igreja, que também é muito desafiador demais, você fazer uma transição de uma igreja e para uma família que você vai conhecer tudo muito desafiador. Pensa que é fácil? Não é. Você chegar num lugar onde existem pessoas, onde você não conhece as pessoas, onde você vai ter que se adaptar, só a graça. Mas em relação ao meu cachorro, que me deu muito trabalho, me fez chorar, e a minha filha, que me causou uma aflição assim, uma preocupação muito grande. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a minha filha hoje, ela está, fui lá hoje, ela já estava de pé, já estava fazendo as coisas dela, recuperando as coisas, botando no seu devido lugar, né? Assim, resumidamente, né? Porque eu não posso entrar em muitos detalhes. Eu confesso que nesse mês eu pude experimentar nessa questão de eu estar, né, fora, assim, fazendo essa transição de igreja, esperando uma direção de Deus. Eu confesso que nesse meio tempo, o que acontece? A gente acaba relaxando com a nossa vida de oração, com a nossa vida de jejum, com a nossa vida de oração, de jejum e de meditação na palavra. Aí o que acontece? Aí vem as distrações, e aí o inimigo, nesta oportunidade, ele vem com seus levantes, e aí, como a sua carne não está sendo alimentada, aí fica vulnerável, e o inimigo, ele é bem sugestivo, e aí você fica assim, vulnerável
a pagar o mal com a mesma moeda, que foi essa tentativa do inimigo aí nesse mês aí. Aí foi onde eu falei, pai, eu já sei que eu não posso sair da tua presença, porque se eu sair da tua presença, eu dou lugar ao diabo e falo que eu não deveria falar e era isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, porque o Senhor, ele fala assim, um ser humano sem a presença do Senhor, ele fica vulnerável à carne, seja em dar lugar ao diabo em todas as áreas, principalmente se a pessoa tiver, isso é um ponto importante, se a pessoa ela estiver no momento de carência, ela cai também, tá? Cai. Sendo casado, cai, tá? Cai. Então, não sei por que eu estou também colocando esse ponto. Não pense. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Vai dizer assim. Aquele que pensa estar de pé. Se eu não falar o versículo certo, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide. Pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é só na questão de ser tentado, mas também em todas as áreas. Ser tentado por alguém, né? Pela carência, ou ser tentado pelas afrontas das pessoas nas ruas que querem criar confusões com você. Aonde eu quero chegar? Quero chegar aqui. Se eu e você sairmos da presença do Senhor, nossa carne fica forte e o espírito enfraquece. Então, enfraquece em nós, porque ele nunca é fraco. Então, não saia da presença do Senhor, nunca. Ó, lá no meu Instagram, eu tenho um Instagram. No meu Instagram eu gosto de postar vídeos. Tem uma pessoa lá que curte todos os meus vídeos, põe bastante corações lá. E eu, curiosamente, eu fui olhar lá. Aí eu abri lá. Ué, quem é essa pessoa que curte todas as minhas postagens e põe bastante corações? Se você for ver lá, o homem, uma lindeza. Mas eu não reagi e também eu não segui ele, não cliquei para seguir ele. Ignorei, entendeu? Por quê? Redes sociais você fica vulnerável a ser tentado, porque o diabo não vai se apresentar para você, né? Feio, bonitão, né? Bonito, mas... Entendeu? Mas por quê? Porque a graça de Deus na minha vida. Agora, se eu tô carente, se eu tô vulnerável, eu sigo, e aí eu puxo assunto e daqui a pouco, entendeu? Caí. Então, eu sei que eu não posso sair da presença do Senhor. Não posso. Porque o que me sustenta é estar debaixo da sombra do Onipotente, guardada pelo Senhor. Hoje eu estava lendo sobre Neemias, de novo. Neemias, eu estava fazendo uma pergunta. Neemias, a cidade toda estava destruída, mas Neemias, qual foi a estratégia de Neemias? Primeiro, reparar o quê? Os muros, né? Proteção para que o inimigo não entre. Então a gente tem que estar sempre vigilante para que o inimigo não entre, né? Porque eu falei assim, porque eu gerava uma dúvida.
Os muros foram reparados em 52 dias. Mas e a cidade interna? Não. Aí ali teve, se eu não me engano, 12 anos para que fosse restaurado a cidade. Mas os muros mesmo, mas ele começou o quê? Primeiro guardando a cidade, reparando os muros para que a cidade ficasse protegida. Entende? Tá entendendo o mistério? É por aí. Então, ó, você, eu, sem Deus, ficamos vulneráveis a qualquer tipo de tentação, porque eu e você não somos fortes.